O TRE do Rio de Janeiro aumentou a condenação do ex-governador Antony Garotinho. Portal Viu. O mundo na palma da mão. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou ontem, numa sessão plenária, o recurso do ex-governador Antony Garotinho, que contestava sua condenação em primeira instância no processo no âmbito da Operação Check-in. O que o TRE fez nesse julgamento? Elevou o tempo de condenação de Garotinho. Garotinho, que estava condenado a 5 anos de detenção em primeira instância, ele recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e a Corte no Rio de Janeiro elevou essa pena para 13 anos e 9 meses. 13 anos e 9 meses de detenção. Esse processo ele cria uma confusão na vida política do ex-governador, porque nesse primeiro momento ele torna Garotinho inelegível para a eleição de 2022. Garotinho seria candidato a deputado federal. Garotinho disse que vai recorrer ao TSE. Então isso vai entrar em grau de recurso. Não sabemos qual vai ser o entendimento do TSE, porque Brasília é uma grande novela, uma grande novidade. Em cada julgamento, em cada momento, o Tribunal Superior Eleitoral se comporta de uma forma e tem um entendimento. Então Brasília é uma anarquia só, em termos de julgamentos. Então o TSE muda entendimento em determinada sessão, na sessão seguinte, sobre o mesmo assunto, já tem outro entendimento. Isso se verificou em tempos recentes, no julgamento de processos decorrentes da eleição em vários municípios do Brasil. Mas nesse momento, é possível dizer que Garotinho está inelegível para a eleição de 2022. Se ele vai entrar com recurso, enquanto estiver tramitando recurso, se ele vai poder ser candidato, aí é outra conversa, é outra história. Mas vamos aqui explicar um pouquinho o que foi esse processo que eclodiu na manutenção dessa sentença de Garotinho. Ontem ele elevou essa pena. Esse processo ele é decorrente da eleição de 2016 em Campos, quando a esposa do Garotinho, a Rosinha Garotinho, era prefeita da cidade. Ela exercia o segundo mandato à frente da prefeitura de Campos. Garotinho era secretário de governo e a prefeitura naquela ocasião mantinha um programa social denominado Cheque Cidadão. No que consistia esse programa? Era uma ajuda, uma complementação de renda à população de baixa renda. 2016 foi um ano eleitoral. Foi também um ano de crise econômica na Bacia de Campos. Houve uma crise muito grande no mercado petrolífero. A cidade de Campos é uma cidade petrorrentista, que tem a sua maior receita advinda de royalties do petróleo e participação especial na produção de petróleo na Bacia de Campos. A cidade ela sofreu uma queda abrupta na sua arrecadação. Isso acabou afetando a renda da cidade, acabou afetando programas sociais, acabou afetando uma porção de coisas, a vida econômica da cidade. A cidade de Campos era uma antes de 2014, 2016. Ela passou a ser outra a partir do ano de 2016. Até 2014 era uma cidade bilionária, uma cidade rica. A partir de 2016 passou a ser uma cidade ainda com arrecadação boa, mas diante de uma despesa corrente enorme na administração municipal, então tornou-se uma cidade dispendiosa. É uma pobre cidade rica, tornou-se isso. A cidade que tem uma arrecadação hoje de 1,5 bi, mas que gasta 1 bilhão só com folha de pagamento. Dá para se ter uma ideia. Uma cidade de 500 mil habitantes no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas naquele ano de 2016... a prefeitura ela aumentou a cobertura do seu programa social. Era um ano eleitoral. E qual foi a acusação do Ministério Público contra o ex-governador Antony Garotinho? Que ele teria liderado o grupo político, teria liderado no âmbito da administração municipal, na condição de secretário de governo, um grande esquema de distribuição de cheque cidadão,
que era, na verdade, um cartão magnético, né, em troca de votos. Essa foi a acusação. E, segundo o Ministério Público, candidatos a vereadores no grupo político da Garotinho fazia distribuição desses cheques em troca de votos. Essa foi a acusação. É um processo conturbado, porque no decorrer desse processo, as acusações de abuso por parte de autoridades são flagrantes. Vamos aqui reconhecer isso, verdade seja dita. A delegada, que era chefe da Polícia Federal, ela tem um depoimento, cuja cópia eu tenho, uma cópia, em que ela narra como é que se dava a relação entre delegacia da Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, ou integrantes do Poder Judiciário na cidade, e ser alvo de um inquérito, de uma investigação no âmbito da Corregedoria da Polícia Federal. Isso também gerou investigação no âmbito do Ministério Público Estadual, na Corregedoria. Esse episódio, essa condenação de Garotinho gerou afastamento de um juiz em função de um áudio WhatsApp em que o juiz acusava o ministro Gilmar Mendes de receber mala de dinheiro para conceder habeas corpus a Garotinho, que ele foi preso no decorrer dessas investigações. Então é um processo que é assim conturbadíssimo. Vamos reconhecer. Mas ontem, após essa decisão, Garotinho, ele gravou um vídeo na sua rede social, no Facebook, e ele fala sobre o que ele vai fazer. Ele diz que essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral é um absurdo, é uma condenação em que se baseia apenas em suposições de que ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir primeiro aí, depois a gente comenta, que falou Garotinho nesse vídeo. Olá, meus amigos do Facebook. Desculpe interromper agora o que você estava fazendo, mas é que, para evitar especulações, né, daquelas pessoas que muitas vezes procuram confundir as pessoas, eu quero dar a informação primeiro, né? O meu recurso junto ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, da Operação Chequinho, né, ele foi julgado hoje. E foi mantido a decisão, aquela decisão injusta que ocorreu em Campos, né, de me condenar pelo simples fato de uma suposição que eu teria mandado distribuir comida aos pobres, cheque cidadão, né? No momento em que as pessoas estão passando fome no Brasil, é bom que se saiba disso, né? Então, não há nada de consequência imediata, eu vou recorrer, à condenação imposta a mim absurda, e eu tenho fé, eu tenho confiança, que hoje, como eu tive uma alegria enorme no meu coração de estar na Baixada Fluminense inaugurando o restaurante popular, eu ainda vou ter outras felicidades da minha vida. Essas amarguras que a gente passa, essas decepções que a gente passa, é porque, vocês sabem, quando eu denunciei o Cabral, eu denunciei muita gente do Poder Legislativo, do Poder Executivo e também do Poder Judiciário. Então se cria um clima no Judiciário contra mim. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa correta e que nada vai tirar a minha cabeça do meu pensamento do povo, do meu pensamento em Deus, da fé que eu tenho. Então, muito obrigado às pessoas que telefonaram, porque saiu uma noticiazinha, mas daqui a pouco vai sair. Vocês fiquem tranquilos, não tem nada de prisão. Eu vou fazer programa normalmente na rádio, com Rosinha. Eu vou continuar fazendo minhas visitas, minhas reuniões com a população, como eu tenho feito. Eu sou um homem que a vida inteira dediquei a minha vida ao povo, aos trabalhadores. E seria até estranho, muito estranho, no momento em que o Brasil discute
né, a forma de ajudar o povo a ter um pouquinho de dinheiro para comer, condenar alguém dizendo que foi usado um programa social para dar comida ao povo há mais de 4 anos atrás. Então quero dizer muito obrigado a todos vocês e podem confiar, eu não vou me abalar, meu coração está tranquilo. Vamos fazer alguns esclarecimentos sobre essas declarações do garotinho aí. Quando ele fala que ele vai voltar, ele vai continuar fazendo um programa de rádio com Rosinha. Por quê? Ele faz um programa diariamente lá do Rio de Janeiro. Esse programa é transmitido pela Rádio Costa Verde, no Rio de Janeiro. E aos sábados ele faz um programa matinal na Rádio Tupi, também no Rio de Janeiro. Então ele vai continuar fazendo o programa. O garotinho ele fala sobre uma má vontade do judiciário no estado do Rio de Janeiro em relação a ele, porque ele brigou com algumas correntes do judiciário no estado do Rio de Janeiro. Fato, ele teve alguns enfrentamentos com desembargadores, com juízes no estado do Rio de Janeiro, e há em alguns setores do Poder Judiciário no estado do Rio de Janeiro uma certa, digamos, não sei se má vontade, mas no mínimo há uma certa rejeição à figura do Antony Garotinho. Então, esse é um fato. Mas o que o Ministério Público, ele acusa Garotinho nesse processo aí da Operação Chequinho, é de ter feito o seguinte: segundo o Ministério Público, no ano da eleição, o programa Cheque Cidadão, ele aumentou o número de beneficiários em 17 mil pessoas no ano eleitoral. Diante da legislação eleitoral, é algo completamente arriscado aumentar o número de beneficiários de programa social em ano eleitoral. Na mesma cidade de Campos, isso deu problema em 2005. Na eleição de 2004, na cidade de Campos, foi eleito então o prefeito Carlos Alberto Campista, eleito de forma legal. Cara que teria sido um bom prefeito, vamos aqui destacar, porque era corretíssimo. Mas ele foi penalizado porque a prefeitura no governo anterior, o prefeito que apoiou a candidatura do campista, que era o Arnaldo Viana, ele tinha um programa chamado Vale Alimentação. E no ano da eleição, o programa também ele aumentou o número de beneficiários. Esses programas sociais, eles são necessários na cidade de Campos? Muito! É uma cidade que tem 500 mil habitantes, mas é uma cidade em que a população é de baixa renda. O índice de miséria nessa cidade, o índice de pobreza nessa cidade, ele é muito alto. A renda das pessoas nessa cidade é muito baixa. Presume-se que nessa cidade apenas 70 mil trabalhadores hoje, eles estejam trabalhando regularmente de carteira assinada e com salário que varia de 1 a 2 salários mínimos. Então, o programa social é necessário na cidade? Claro que é. Uma cidade com essa característica, qualquer levantamento que se faça nessa cidade vai constatar que é. O problema é que esses programas sociais, geralmente eles foram ampliados no momento inadequado. Ainda que houvesse a necessidade de ampliar, que talvez até houvesse. Em 2016, sim. Porque a crise econômica foi tremenda na cidade. Então havia necessidade de se ampliar o programa social, de contemplar pessoas. Agora, só que o distanciamento dos órgãos de controle externo da realidade social, muitas vezes, é muito grande. Fora isso, havia brigas, havia correntes do Judiciário, corrente do Ministério Público Estadual, correntes na Polícia Federal, que tinha um aparente confronto com o grupo político do Antony Garotinho. Isso ficou evidenciado também, isso tem denúncias acerca disso. São outros detalhes, a gente não vai entrar neles aqui agora. Mas então é um processo que ele merece ser analisado para se comentar, merece ser analisado com uma lupa, para que quem vai fazer a cobertura jornalística de um fato como esse não cometa injustiça nem com um lado nem com o outro. A delegada da Polícia Federal, ao denunciar lá
as relações suspeitas, as relações perigosas entre policiais federais, Ministério Público e Judiciário, ela destaca no depoimento seguinte, que os fatos que deram origem à investigação, eles são verdadeiros, que ali não tem fatos inventados. O que ela denuncia são irregularidades cometidas no decurso das investigações, desses levantamentos. É necessário que haja uma cobertura muito cuidadosa desses episódios. Primeiro, para não inibir, você não inibir Polícia Federal, não inibir Ministério Público, não inibir Judiciário. Porque a Polícia Federal tem que cumprir o seu papel como órgão de controle externo. Ministério Público tem que cumprir o seu papel como órgão de controle externo. Judiciário tem que cumprir o seu papel como agente da lei, que vai punir, que vai julgar. O que tem que se preservar é a independência. Tem que se preservar é a correção, é o julgamento correto, é a despolitização ou despartidarização desses processos. É isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente vai... o que a imprensa deve cobrar. Esse episódio, ele tem reflexos na eleição do Estado do Rio de Janeiro para 2022? Para o contexto do Estado, não. Porque Garotinho era uma figura que não concorreria ao governo do Estado. Garotinho seria candidato a deputado federal. Garotinho está hoje alinhado politicamente com o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Ele está alinhado com o governador Cláudio Castro. Então, esses grupos, eles estão praticamente marchando, ou com a tendência de marchar unido na eleição de 2022, com Cláudio Castro, governador, candidato à reeleição, Washington Reis disputando uma vaga para o Senado. Essa é a construção que está desenhada. Mas ela tem reflexo na eleição de Campos dos Goytacazes? Sim. Porque Garotinho era candidato, o filho dele, Vladimir Garotinho, é prefeito na cidade. Garotinho seria o candidato federal, um dos candidatos a deputado federal, ou talvez o que tivesse mais propensão de angariar a maior parte dos apoios em nível local. Garotinho não sendo candidato a deputado federal, isso cria uma abertura para que surja um outro nome no grupo ali, como no grupo do Vladimir Garotinho, como candidato a deputado federal. Então esse, no primeiro momento, é um desenho que se faz. É um impacto muito maior em nível local do que em nível regional. E o Garotinho, quando ele falou aí que ele estava inaugurando ontem um restaurante popular em Duque de Caxias, na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: ele participava de uma cerimônia da prefeitura de Duque de Caxias, em que o prefeito Washington Reis, o governador Cláudio Castro também estava lá, estavam inaugurando um projeto similar ao restaurante popular que foi criado no governo Garotinho, quando Garotinho estavam à frente do governo do estado. Projeto que também vai ser reaberto em Campos, agora em março, dia 28, é aniversário da cidade. O governador Cláudio Castro vai estar na cidade com o governo itinerante por 3 dias, me parece. Vai concentrar em Campos, mas vai estar percorrendo o norte do estado do Rio de Janeiro, o norte fluminense. E o restaurante popular, provavelmente, eu acho que ele vai visitar, não vai dar tempo de inaugurar. Ele vai inaugurar em abril esse restaurante popular na cidade de Campos, que é o restaurante popular Romilton Bárbara. Está fechado. E o que o Washington Reis fez em Duque de Caxias e convidou o Garotinho para participar foi justamente essa inauguração. A reportagem sobre o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral está disponível no Portal Viu. Você pode fazer a leitura, está aí a reportagem, você acompanha na sua tela. Falando sobre o julgamento ontem do TRE. TRE aumenta a pena de Antony Garotinho na Operação Chequinho. Então está aí a reportagem, você pode conferir na íntegra. Ela está detalhando o que de fato ocorreu nesse julgamento e para quantos anos foi a pena do Antony Garotinho. Garotinho foi condenado, a pena dele foi elevada de 5 anos
para 13 anos e 9 meses de detenção. Eu conversando com um advogado ontem à noite, um advogado experiente, ele falava comigo o seguinte: ô Roberto, é provável que o garotinho vai recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então ele falava, é provável que o TSE reveja alguma coisa nesse julgamento. Por exemplo, é provável que o TSE reduza esse tempo de detenção de 13 anos e 9 meses, voltar ali para um período razoável de 3 anos, 2 anos. Reduza isso. Então isso, no primeiro momento, o garotinho não vai ser preso, nada disso é improvável. Caso o TSE julgue dessa forma, reduza essa pena. Mas a inelegibilidade, esse advogado acha que é provável que o TSE mantenha. Na avaliação desse advogado, é um experiente advogado. Essa é a avaliação, que mantenha a inelegibilidade do Antony Garotinho para a eleição de 2022, quando ele disputaria um mandato de deputado federal. Mas por que o garotinho está sendo condenado? É só por crime eleitoral? O que garotinho, em tese, teria cometido foi crime eleitoral. Só que o Ministério Público jogou ali um monte de coisa, formação de quadrilha, jogou crime, jogou uma porção de coisa nesse processo que ensejou uma condenação à detenção. Porque crime eleitoral, diante da legislação, isso não dá cadeia, isso não dá prisão. Não dá prisão. Que dá, o cara vai ficar inelegível, vai ser condenado a pagar cestas básicas. Mas para que o Antony Garotinho, os réus nesse processo fossem condenados à prisão, foi inserido ali outros crimes, foram inseridos outros crimes. E não foi só o garotinho, não tem só o garotinho condenado nesse processo. Tem candidatos, ou tem vereadores, pessoas que se elegeram até vereadores naquele período, que também foram condenados. Tem fotos aí do pessoal? Um monte de gente perdeu o mandato. Perdeu o mandato aí por conta disso, tá aí, ó. Isso aí são os candidatos, as pessoas. Essas pessoas, elas foram eleitas vereadores, sabia? Olha, alguns aí estavam eleitos, outros eram suplentes de vereadores. E essas pessoas, elas foram condenadas, muitas delas perderam o mandato na legislatura passada, foram impedidas de disputar a eleição esse ano, chegaram a ser presas, e esse processo também, eles estão em curso. Alguns chegaram a ficar confinados. Então, é uma situação que não foi só Garotinho e Rosinha, não foi só garotinho condenado nesse processo, não. Teve mais gente condenada e mais gente está penalizada em função dessa Operação Check-in. Isso teve gente também, beneficiário de cheque cidadão, que foi preso, foi conduzido para a delegacia, foi interrogado. E se não fizesse lá uma delação forçada, que as pessoas chamam de delação premiada, mas segundo denúncia que era uma delação forçada, essas pessoas, elas continuavam confinadas, continuavam presas. Foi uma versão local, uma versão tupiniquim, uma espécie de versão de lava-jato do canavial. Essa é uma verdade inconteste. Nós vamos aqui, encerrando esse foi o tema, vamos mostrar aqui as manchetes que você confere no Portal Viu nesta manhã de sexta-feira. Você tem as manchetes aí tem aí já do Portal Viu? Não, essa aí, na verdade, não, tem a capa, né? Tem aí o site, a capa do site do Portal Viu, que nós vamos colocar aí para você ver. O direto da redação, essa é a primeira edição. Nós teremos a segunda edição hoje às 8 da noite, às 20 horas. E nesta manhã de sexta-feira, você pode conferir aí no seu smartphone, no seu aplicativo aí, as manchetes do Portal Viu. Um portal de notícias do interior do estado do Rio de Janeiro. Está aí. Vamos baixar. Não, dá uma baixadinha pra gente conferir. Tá isso. Deixa eu olhar. Isso aí. Essas são as manchetes. É a capa do seu Portal Viu. Isso aí tá no desktop, né? Mas você também pode conferir no seu smartphone, que tem a versão por smartphone. Então, essa é a capa do Portal Viu nesta manhã
de sexta-feira. Tem outra reportagem também muito interessante nesse portal, tá como manchete, lá em cima, volta lá, ó, tá vendo, olha. O Brasil é o país com o maior número de vítimas de golpes na internet, que é o chamado phishing na internet. São pessoas que roubam dados na internet. A gente vai abordar essa matéria com mais detalhes aqui, talvez mais tarde, porque é muito interessante o número de pessoas que estão tendo dados roubados na internet, perdendo dinheiro, perdendo a privacidade, uma série de coisas. Mas aí você confere a primeira página do Portal Viu, disponível no seu computador, no seu desktop, está disponível também no seu smartphone, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui essa primeira edição do Direto da Redação, e às 20 horas a gente tem um novo encontro marcado aqui para a segunda edição. E vamos lembrar que a partir de segunda-feira, 8 de março, 7 horas da manhã, a partir de 7 horas, programa com retransmissão também para emissoras de rádio, a FM Energia, em Rio das Ostras, Rádio Líder, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos estar formando uma rede de emissoras para estar retransmitindo a primeira edição do Direto da Redação. Programa que é produzido ao vivo, direto do Estúdio Viu, aqui da redação, da unidade do Portal Viu. Muito obrigado e até mais. Portal Viu. O mundo na palma da mão.